E aí, tudo bem com você? Vamos embora para a aula de número 5, né? Criação de conteúdo sem gastar muito tempo. Essa aula é para quem não tem tempo, né? Assim como eu, engenheiro civil, faço outras coisas da minha vida, tenho filha, esposa, casa, coisas para cuidar e ainda tenho o mercado digital como um outro plano, como um plano B, né? Então vamos lá, criar conteúdo de forma rápida, né? Como é que eu fiz nesses 2 anos criando conteúdo aqui? Como é que eu fiz com o cafezinho, com o Dani, né? Como é que eu faço isso? O que eu aprendi, né? Com pouco tempo que eu tinha, né? Eu tinha que criar conteúdo, dar volume, né? O importante é você dar volume, né? O Instagram ele tem diversos canais, né? Ele tem o post, ele tem os stories, ele tem os badalados reels, enfim, tinha o IGTV, tem as lives, né? Como estar presente, né? O importante é você estar presente no maior número de lugares possíveis, né? Porque cada canal tem um público diferente. Tá? Aguardem isso. Cada canal tem um público diferente e esse conceito é importante para a técnica que se aplica no conteúdo aqui que eu vou falar. Criação de conteúdo sem gastar muito tempo. Você precisa ser estratégico, tá? A gente pensar o seguinte: como que o mesmo conteúdo, né, ele pode ser reaproveitado de outras formas? Essa é a base. Tá? Então vamos só aqui para o mapa mental para não perder meu caminho, porque eu gosto dos atalhos. Né? Eu começo por aqui, daqui a pouco eu tô lá. Se não tiver um caminho, já viu. É assim que todo mundo, né? Bom, o problema, qual é o problema, né, que a gente precisa enfrentar? Qual é o problema que a gente precisa resolver? Não tenho tempo, não tenho tempo, né? Não tem tempo. Então, às vezes a gente acaba com essa falta de tempo desanimando, não criando conteúdo, não colocando em prática o nosso plano B, por achar que a gente não tem tempo. Bom, e aí quando você não tem tempo, o que você faz? Você escolhe um ponto e vai. Né? Então, às vezes você está criando muito stories, porque stories é mais prático, né? Você vai ali tirar uma fotinho de algo que você faz, né? Como lá na aula de rituais que eu falo, né? Que é importante você ter uma rotina, né? Mas é isso. Então, como você não tem tempo, às vezes você acaba focando em uma coisa. E às vezes é pior ainda, às vezes você não consegue ter uma constância. E no Instagram não tem jeito, você precisa ter constância, né? O outro problema, ainda tem uma questão da criatividade. Como que eu vou ficar criando conteúdo todo o tempo? Eu preciso de tempo, né, nesse universo de coisas que eu faço para pensar no que eu vou fazer, para pesquisar, para, né, pra fazer o que tiver que fazer, explorar o assunto. Então a gente acaba às vezes desistindo porque a gente não tem tempo, né? Então a minha ideia aqui, o propósito dessa aula é tentar abrir a sua mente aí, né, para que você, assim como eu, consiga produzir conteúdo de forma estratégica, né, que eu vou te falar aqui, e consiga dar volume a esse conteúdo, consiga estar no maior número possível de lugar não, de canal, né, porque o Instagram tem canais de comunicação, isso é um conceito, tá, gente? É post, stories, live, reels, são canais, e esses canais têm públicos diferentes, por conta do tipo do formato de publicação, por causa da velocidade de comunicação. Para cada canal desse tem um formato de comunicação. Isso é um outro tema que eu vou trazer aqui, mas não é hora disso, tá? Bom, falta de tempo, não estou criando conteúdo, né? Eu não consigo manter essa constância, essa consistência. Qual é a consequência disso? Bom, você não está sendo lembrado provavelmente porque você não está aparecendo nos diversos canais, você não tem essa constância, né? Então, a consequência é a falta de constância e a falta de ser lembrado pela sua audiência, né? Bom, tá falhando aqui, eu anotei também, tá falhando com o seu ritual, né? Volta lá na aula número 4, ritual, a importância, por que o ritual, o que é o ritual e como fazer um ritual. Tá lá na aula 4, volta lá para ver. Então você está falhando com o ritual, você não está conseguindo entrar na cabeça das pessoas, né? Isso é mais uma consequência. Quarta consequência aqui que eu anotei, está perdendo ritmo, está perdendo performance de aprendizado, porque quando você posta aqui, depois você posta lá e não sei o que, aí só volta 15 dias depois, um mês depois você fez uma postagem, você está perdendo ritmo de aprendizado,
né? Você não está lá melhorando sua performance todo dia, você não tem, não está fazendo a análise daquilo que você está produzindo, né? Então você não sabe às vezes traçar o melhor caminho, porque você faz hoje aqui, faz lá depois, fica um negócio meio picado, para as pessoas fica desconexo, porque você não linka os assuntos um no outro, né? A pessoa não firma o que é a sua linha editorial, o que você está abordando, porque fica coisas muito aleatórias, né? Isso é uma consequência, isso é ruim, né? Para você que está aqui tentando impor a sua marca, tentando impor o seu conteúdo, o seu produto, né? Isso é muito ruim, perda de ritmo, perda do ritual, né? Você não está sendo lembrado, né? E falta constância nisso tudo. Vamos dar sequência aqui, né? Bom, falamos aí do problema, falamos da consequência, espero que tenha sido claro até agora. Se não foi, me procurem lá no perfil, me pergunta, manda mensagem, que eu vou tentar ser a forma mais clara possível. Eu vou colocar aqui no link o mapa mental que eu criei para você ir lá destrinchando cada coisinha que eu citei aqui, que eu separei para a gente conversar essa sequência e, né, eu fiz uns comentários, né? Vamos lá, solução. A parte mais importante disso daí. Cara, o que você tem que fazer? Eu não tenho tempo para fazer isso. Então você precisa desdobrar o pouco que você faz. Se você faz um story, se você faz um post, você tem que fazer com que ele esteja nos demais canais, aquele mesmo post, aquele mesmo story, principalmente com stories. O stories é o aço, meu irmão. Você tem que usar ele para fazer o negócio multiplicar pelos canais aí, tá? Então, assim, criação de conteúdo estratégico. Isso é criação de conteúdo estratégico. Vamos começar pelos stories. Os stories é o seguinte, os stories, né? Costuma falar stories, né, filha? Aí, mas é o seguinte, quando eu crio stories, eu já crio o story pensando o seguinte, eu tenho que reaproveitar ele como post, eu tenho que reaproveitar ele como reels. Então, se eu faço um vídeo, eu sempre procuro colocar os textos, alguma descrição aqui, ó, mais ou menos nessa altura aqui, ó. Por quê? Quando eu coloco, quando eu vou pegar esses stories e vou jogar ele para um post, né, aquele vídeo que eu estou fazendo, é mais ou menos isso aqui, né? Só para você tentar entender. É isso aqui que vai para o post, né? Porque o formato do post ele é 4x3, se eu não me engano, ele é diferente, né? Então ele não pega inteiro e coloca lá. Ele até faz isso, mas fica muito ruim, fica uma tela meio fechada e não fica interessante, tá? Quando você for fazer vídeo, então pense nisso. Eu posso reaproveitar esse vídeo lá no post. Quando você for fazer escrita, também é a mesma coisa. Aliás, a escrita é algo que você precisa investir para fazer em stories e jogar para post. E a escrita, né? Você vem criando a escrita aqui, ó, mais ou menos aqui no meio. Você começa aquela narrativa de alguma coisa que você está contando, pá, e vai embora. Aquela mesma escrita, você já joga lá no post também. Você fez um stories para contar uma história, botou uma imagem, papapá. Sempre pense como vai ficar lá no post, né? Como eu posso pegar isso aqui e aproveitar lá no post. Então eu posso pegar isso aqui e aproveitar lá no Reels. O Reels não tem muito problema porque é o mesmo formato dos Stories. Então, ok, é só pensar no formato de comunicação do Reels, porque muitas vezes isso não é tão aproveitável dos Stories para o Reels, ou enfim. Mas é como eu uso essa técnica para ganhar volume para estar nos demais canais aqui, né? Mas aí você pensa assim, nossa, mas aí vai ficar muito repetitivo, vai ficar, poxa, pô, as pessoas vão ficar chateadas comigo, vão ficar enjoadas de mim. Besteira. Por quê? Porque um dos conceitos que eu acabei de falar lá no início, que eu falei para você gravar, né? Instagram é feito de canais. E esses canais existem não é à toa. Esses canais existem para os diversos tipos de pessoas que consomem conteúdo. Tem gente que adora Reels, tem gente que adora post, tem gente que adora Stories, tá? Então não quer dizer que uma pessoa que está no post passe no Reels ou passe nos Stories. Pode ser que ela só fica ali, então ela nunca vai ver seus Stories. Se ela gosta de post, se ela passa feed, ela às vezes dificilmente vai nos seus Stories. Se ela é de Reels, dificilmente ela vai nos seus Stories e vai nos seus posts lá. Então, não tem problema você pegar o mesmo conteúdo e diversificar.
Não tem problema. O que você está fazendo com isso? Você está aumentando as possibilidades do seu conteúdo alcançar mais gente. Você está aumentando o seu alcance, suas possibilidades e está ganhando volume. O mesmo conteúdo, você está em 3 canais pelo menos e está atingindo pessoas diferentes. Conteúdo estratégico para quem não tem tempo de ficar criando aqui. Isso é chave de ouro. Eu faço isso constantemente, vejo pouquíssimas pessoas fazendo isso daí. Isso é o que me faz estar presente demais aqui, tá? Bom, basicamente é isso, é a solução. Pense sempre quando você for criar conteúdo, principalmente nos stories. Eu aproveito tudo dos stories que eu faço, porque os stories é o meu forte. Eu gosto dos stories. Tenho facilidade de criar, de falar, enfim, né? Tudo que eu crio lá, crio pensando já em post, crio pensando já em reels, tá? Então essa é a dica, essa é a aula de hoje, criando conteúdo sem gastar muito tempo, beleza? E é isso, cara. Volta na aula lá, número 4, rituais. O que é um ritual? Porque o ritual, o exemplo do ritual, né? Você vai ver a importância de você estar presente, de você conseguir ganhar ritmo, ganhar performance na criação de conteúdo aqui. Como isso vai melhorar o seu engajamento, como isso vai melhorar a sua presença nas redes sociais, vai te elevar a autoestima, você vai se sentir melhor para ter mais ânimos aí para continuar gravando, beleza? Se você gostou dessa aula aí, você comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos o Clube Secreto para Novos Inteligentes. Por que Novos Inteligentes? Porque entrou aqui, teve conhecimento aprofundado é inteligência, por isso que Clube Secreto para os Novos Inteligentes. Vamos junto ficar mais inteligente aí. Espero que goste, tenha feito sentido para você. Compartilha para a gente crescer. Quanto mais pessoas juntos, mais cabeças pensando e mais conhecimento. Valeu? Valeu!